Fala pessoal, tudo bem com você? Como foi esse mês de maio? O nosso mês de maio foi meio turbulento, né, Fiuza? Para não dizer turbuloso. Foi meio insano. Projeto Lucas acontecendo, algumas viroses, algumas coisas acontecendo conosco, alguns problemas de logística e de saúde com o pessoal nosso intérprete, mas Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Eu vou estar lendo aqui para vocês, assim como eu disse em um dos vídeos, a poesia que eu fiz para a Escola Bíblica de Sinais, que tem aqui na igreja do pessoal surdo. O tema dela que eu coloquei é Espinho na Carne. E diz: já pedi ao Senhor, tire de mim essa dor. Incomoda demais, não quero isso para mim mais. Quanto mais oro, mais permanece. Latente, minha alma dele não se esquece. Começo a perceber propósito na luta. Grito que em mim não se muta. É para que eu sinta empatia e em meio ao combate sinto alegria. Percebo a graça na sua suficiência, moldando em mim minha essência. Que meu incômodo seja mensagem. Fique comigo, ó Pai, nessa viagem, para que eu proclame seu amor na experiência de minha dor. Essa poesia foi inspirada em 2 Coríntios 12, versículo 7 até o 9, primeira parte do 9, que diz: mas para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo para que Ele me tirasse o sofrimento. Mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Amém. Eu tive falando com o pessoal lá dos surdos, né? Foi uma experiência maravilhosa que eu tive com eles. E eu falei com eles sobre a história de Paulo, a mudança, né, de identidade de Saulo para Paulo. E eu trouxe alguns pontos para considerar sobre a história de Paulo. Eu quero que você primeiro, você que não conhece, busque conhecer a história desse grande homem de Deus, que foi um marco, assim, foi uma mudança total de pensamento, de perseguidor. Ele se tornou perseguido por conta do Evangelho, e ele trouxe algumas lições nesse capítulo, como em tudo que ele falava, né? Ele trazia grandes lições. A primeira lição é quando ele fala: se tem algo a se orgulhar, que seja da minha fraqueza. Ele era um cara muito próximo do Senhor, depois que se tornou a ser Paulo, né? E tanto que ele teve esse primeiro contato com o Senhor a partir de uma visão, e enfim, aquilo tudo foi relatado ali, e houve um milagre depois, e ele se tornou um propagador do Evangelho. Ele teve visão dos mais altos céus, só que ele não se orgulhava disso. A única coisa que ele se orgulhava é porque ele era fraco, porque na fraqueza dele o Senhor podia derramar da força que é do alto. O segundo ponto a se considerar é que a humildade ainda deve ser mais importante que o histórico de experiência que a gente vive. A gente, nos nossos dias aqui na Terra, cada dia com uma experiência nova, cada dia com uma vivência nova que o Senhor nos concede e nos dá de viver mesmo cada uma das experiências para um bem maior, que é o reino. Então, devemos ter a humildade de saber que todas as experiências, todas as ciências que a gente tem é para a glória de Deus. E o terceiro é que os espinhos na carne são de extrema importância para a conservação do Espírito em nós. Eu trouxe a comparação com eles ali, né, na sala de aula, que é como se fosse quando você passa com um carro em cima de um prego, e aquele prego fica no pneu. O recomendado não é tirar aquele prego, aquele parafuso, aquele material pontiagudo que está ali naquele lugar, para não ter o extravasamento de ar
e assim se tornar inútil aquele pneu. Ou se não, no caso de primeiros socorros, né, quando há algum ferimento que a gente chama de ferimento por arma branca, que é ferimento com objeto cortante, não retirar do local onde está, porque pode ser que ali o objeto esteja lá e esteja segurando uma possível hemorragia. Então, se tirar, acontece hemorragia e pode acontecer a morte. Então, a gente tem que pensar como se a nossa vida fosse desse jeito. Esses espinhos na nossa carne estão colocados para manter o espírito de nós, para manter o ar, o vento do espírito em nós e também para manter o sangue do Senhor Jesus Cristo correndo em nós. Então, eu trouxe essa experiência para eles porque eu tive uma experiência mergulhando há 2 anos e meio atrás, aproximadamente, e 2 anos e meio atrás, e eu tive fazendo um mergulho, tendo que fazer uma prova de mergulho, e nessa prova de mergulho eu sofri um barotrauma, que é uma pressão do ambiente sobre algo que está dentro de mim. No meu caso foi o ouvido. Eu desci fazendo toda a descompressão que é ensinado, só que pelo fato de eu estar com uma sinusite no dia e pelo fato de eu ter um desvio de septo, toda a pressão que eu estava fazendo de dentro para fora na descompressão foi para um lado só e o outro lado continua recebendo a pressão. Nisso eu tive uma lesão na membrana do ouvido. E até hoje eu sinto os unidos nele. E várias vezes eu pedi para o Senhor, falei, Senhor, tira esses unidos do meu ouvido, incomoda. Inclusive agora está zunindo bem forte. Tira esses unidos do meu ouvido e que eu tenha minha audição completa de novo. Só que daí entrou essa passagem, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Foi aí que eu estava fazendo um curso de missões, o Perspectivas, e falaram sobre o povo não alcançado, que era o povo surdo. Ali, naquilo, deu um estalo na minha mente, e eu falei assim, eu preciso fazer algo para esses surdos, eu preciso fazer algo para esse tipo de público. E foi aí que nasceu esse projeto. Esse projeto que a gente está tendo aqui com vídeos e transcrição e tradução para Libras. Eu estou querendo dizer tudo isso porque em cada um dos problemas de nossas vidas, Deus tem um propósito. E não sei o que você passou aí nesse mês de maio, não sei qual que é a situação, mas eu quero dizer que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza também. A gente não recebeu nenhuma arte, mas a gente vai estar fazendo essa oração agora para finalizar o vídeo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse mês, muito obrigado por esses 31 dias que o Senhor nos deu, Pai, de vida. Ó Deus, muito obrigado por ter curado cada um de nós, os nossos problemas físicos, de saúde, e muito obrigado também, Senhor Deus, por aqueles espinhos que o Senhor colocou em nossa carne. Eu te dou graça, Senhor Deus, porque a partir desse espinho eu posso ter minha visão aberta sobre esse tipo de público e ter mais empatia por esse tipo de público. Minha audição ainda consegue ser notada ainda, Pai, mas a empatia com esse tipo de público aumentou depois desse evento. Muito obrigado, Pai, por ter me dado essa chance de falar com eles, Senhor. E eu quero que o Senhor venha estar, Pai, abençoando a vida de cada um daqueles que estiverem me ouvindo. Que os espinhos da carne, Pai, que for para manter, que sejam mantidos, e aqueles que forem para ser retirados, que sejam retirados, mas que haja cura. E uma cura vinda do Seu Espírito Santo. Esteja conosco, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar. A gente está aí quase na metade do nosso devocional e é um prazer ter você aqui com a gente. Não esqueça de doar para o Demel, que é o nosso departamento de missões, e não esqueça também de baixar o nosso e-book. Em breve uma novidade também que vai facilitar toda essa situação aí também. Beleza? Deus abençoe, não se esqueça que a arte é o ingrediente fundamental na grande receita da vida. Valeu!